pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora pra mais uma atualização das minhas leituras do último mês. No caso, as histórias que eu li e que abandonei no mês de novembro de 2024. Se você gosta de vídeos desse tipo, não esquece de considerar se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aí você não perde nenhum vídeo mais que vier pela frente. Mas pra garantir com certeza absoluta que você vai ser avisado, clica no sininho de notificações. De antemão, já aviso pra vocês que não abandonei nenhuma história nesse mês, além de que eu também não iniciei nenhuma história nova para deixá-la de lado. Porque às vezes eu faço isso, né? Eu não abandono, mas eu deixo de lado por um tempo para depois voltar a ler essa história. Porque às vezes não é o momento certo ainda de a ler. Agora sim, sobre o que eu li mesmo, né? No final de outubro comecei a ler no final de outubro, né? Três Reis Fantasmas de Nico Balladori, que é o lançamento de Nico. E eu terminei de ler essa história no começo de novembro. E por isso que ela tá nesse vídeo, porque eu sempre falo no vídeo sobre o que eu finalizei no mês. Nessa história de 296 páginas, eu conheci o triozinho do barulho, Rômulo, Marte e Benjamin, que durante uma festa de Halloween vão presenciar o corpo de uma amizade deles sem vida. E a partir daí eles vão em busca de desvendar quem cometeu esse suposto crime, que estão dizendo que não é crime, mas eles acreditam fielmente que é sim e que quem cometeu foram as pessoas da Casa Capeleto, que é uma casa rival à casa deles na universidade que eles estudam. Essa é uma história que eu gostei bastante de ler, mesmo que em alguns momentos ela fosse um pouquinho mais complexa pra mim. Isso porque ela é uma história que bebe muito de fontes shakespearianas. Inclusive tem amor proibido por aqui, que é o amor de Rômulo e Julian, a associação Romeu e Julieta. E eu sou uma pessoa que não consome tanto Shakespeare justamente por conta dessa complexidade maior que eu sinto nas histórias dele. Talvez seja por conta de quando foi lançadas as histórias, pode ser que sim. Mas a atmosfera shakespeariana aqui é bem presente e eu tenho essa questão, mas isso não atrapalhou a minha leitura e ela não foi menos agradável por causa disso. Eu adorei os mistérios aqui trazidos, me fiz muitas perguntas, me questionei se o que estava acontecendo era realmente desse mundo ou do outro mundo, que é uma coisa que o autor realmente queria passar na sua história. Criei várias teorias e tive respostas às minhas perguntas sendo trazidas nessa narrativa, o que pra mim foi muito importante. Respostas essas, inclusive, que me surpreenderam bastante. Pra mim essa história ficou com 4,5 estrelas e tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. Descrição? Eu falei descrição ou descrição? Link na descrição. Depois eu li um outro lançamento, que é de Helena Vieira, chamado... Eu ia falar uma proposta de prazer. Tá na minha cabeça, porque eu tô lançando, gente, shorts aqui no canal de quase todos os dias, um livro que eu adorei muito ler em 2024. E um desses livros foi esse de Helena. Mas tem vários outros, eu tô postando quase todos os dias de dezembro mesmo, porque senão eu ia ficar lueque. Eu pensei em postar todos os dias, mas sem condição. Mas confere aqui na página, na parte dos shorts, que tá saindo esses vídeos sobre as histórias que eu adorei ler esse ano, sem ordem de preferência. Assiste, curte, anota a anotação se você gostar. E se quiser também adquirir a história, não esqueça de comprar através do meu link, que tá sempre na descrição dos vídeos, porque isso é uma forma de você apoiar demais os meus canais. Mas enfim, a história de Helena, no caso, é o seu último lançamento, chamado Noites de Sangue e Paixão. Esse é um conto de 84 páginas com vibes um dia. Isso porque eu conheci nessa história a vampira Samira, a vampira Samira e a caçadora Moira. E elas se conhecem num dia de Halloween, numa noite de Halloween, pra ser mais específica. E elas vão se encontrar todos os anos nessa noite. Por isso que é vibes um dia, porque a gente vai sempre presenciar a noite de Halloween, o encontro delas durante as noites de Halloween. E essas noites são dedicadas a quê? A muita paixão, dedicada a muito calor, dedicada a cenas muito quentes. E elas vão repetindo esse ciclo por anos, né? Todo ano elas se encontram na noite de Halloween e vivem esse momento mágico entre elas. Mas assim, gente, será que isso vai dar certo mesmo? Será que vai realmente fluir essa forma de você ficar encontrando uma pessoa toda vez, uma vez por ano, tendo uma noite quente maravilhosa e depois ir embora e só encontrar de novo no ano seguinte? Ninguém vai nutrir sentimento assim? Será?
Foi muito legal ler essa história porque eu tava buscando justamente uma história que fosse mais específica na hora do amor. Eu adoro esse negócio de... Eu gosto de histórias muito específicas na hora do amor. Então eu tava buscando justamente isso, além de uma história mais curta e leve. Eu vim de uma leva, né, de várias histórias mais complexas, mais densas, que traziam várias reflexões sobre coisas, ou que traziam um pouco mais de tristeza. E eu queria ler uma história mais divertida, levinha, que fosse bastante quente mesmo. Eu tava buscando isso. E encontrei isso nessa história. A escrita de Helena é muito envolvente, além de que as cenas hot que ela faz são extremamente bem escritas. E de bônus ainda mais especial pro meu coração, essa história aqui é bicentrada. Ou seja, absolutamente tudo pra mim. Então, pra mim, essa história ficou com 5 estrelas. Em seguida dessa história, eu li Epopeias Nordestinas Aliens no Marco Zero, da autora Polly D. Sanders. Uma história com 131 páginas de protagonismo LGBTQIA+, onde eu vi super-heróis nascerem. E eles vieram a surgir porque aconteceu um caos no Marco Zero do Recife. Houve um ataque alienígena. Sim, um ataque alienígena que não aconteceu em Nova York. Essa história foi extremamente divertida de ler, porque, gente, ela tem elementos brasileiros demais. Sabe aquelas coisinhas que são muito do nosso dia a dia, que a gente lê ali e dá aquela risadinha de cara, é exatamente isso aqui que a gente vivencia. É isso, eu vi muito isso nessa história. Além de que ela começa com várias piadocas quinta série B que, nossa, gente, só a gente mesmo poderia criar algo assim. Mas para além de diversão, é claro, ela tem várias cenas de ação, porque ela trata desse universo, né, de super-heróis e também de extraterrestres. Então tem um combate aqui acontecendo. Adorei, 5 estrelas, e tem vídeo sobre ela aqui no canal também, link na descrição. Como vocês sabem, eu sou a pessoa que gosta bastante de romances, então eu tô sempre buscando ler mais romances. E aí eu fui de novo em busca de outro romance, e eu queria novamente outro romance que fosse leve, específico na hora do amor, e que também fosse curto. Eu precisava que fosse curto porque eu tinha muitas demandas pra cumprir, então eu não podia pegar uma história que fosse muito grande e fosse ocupar muito do meu tempo lendo, porque eu realmente queria iniciar e me deliciar e concluir a história dentro de todas as coisas que eu tinha que fazer. E aí, caçando o que eu já tinha no meu Kindle, né, que na verdade assim, eu deixo no meu Kindle histórias do Kindle Limited que eu quero ler, que eu já, quando eu tô com a assinatura ativa, eu deixo já as histórias que eu quero ler já emprestadas pra adiantar minha vida. Além de as histórias que eu já comprei, né? Porque eu não tenho o que fazer. Eu comprei, elas estão lá. Mas aí, olhando as histórias que eu tinha no meu Kindle, que tava misturada, eu vi Alguém que Te Faz Sorrir, de Bianca da Silva. E eu lembrei que essa história tava lá porque eu queria muito ler essa história. Por que eu queria ler esse conto de 31 páginas? Porque ele tem o nome de uma música da Fresno, sim, como adivinhou. Ou não adivinhou, não sabia que eu sou louca por Fresno? Pois é, eu queria ler essa história justamente por causa do nome dela. Aí ela tem uma capinha muito fofinha, eu queria ler principalmente por causa do nome dela. Inclusive, autoras que usam Fresno de referência, vocês são, assim, maravilhosas demais pra mim. Então elas estão no meu coração de um jeito que, nossa. Nessa história eu conheci Laura, que é amiga de Olivia desde sempre. Mas pra Laura, a Olivia não é uma simples amiga. É também alguém por quem ela é apaixonada. Mas claramente ela nunca quis falar sobre isso, porque ela temia perder Olivia da sua vida se contasse. Só que, determinada noite, algo acontece. E talvez ela se veja numa situação que seja possível falar finalmente sobre os seus sentimentos. Essa história foi muito tranquilinha de ler, ela é muito adorável, ela é muito fofinha. Então ela atendeu, de certa forma, o que eu tava procurando. Pra mim ela ficou com 4 estrelas e meia. Depois de ter lido essa história, eu voltei pro meu Kindle pra olhar o que eu tinha por lá de emprestado. E aí, tava lá uma história que eu já queria ler já tem um tempo, mas não pude ler antes, e que bom que eu li agora, que chama Chapas, do autor Rick Neto. Essa é uma história de 71 páginas que me entregou tudo o que eu tava querendo. Aqui eu conheci o ousado Léo, que em um final de semana familiar ele vai precisar dividir o quarto e a cama com o time do Jonas, melhor amigo de sua irmã mais nova. E aí eu fui acompanhando nessas páginas todas as peripécias desses dois rapazes durante esse final de semana. Fui vendo as investidas de Léo e descobrindo que Jonas não é tão tímido assim.
Esse é um romance aquileano de protagonismo bissexual delicioso. Me arrancou muitas gargalhadas e suspiros. Era tudo que eu tava precisando. Pra mim, ele ficou com 5 estrelas. E já que tudo nessa vida é questão de equilíbrio, eu resolvi ler uma história triste agora. Ai, gente, nem tenta me entender. Nem eu me entendo às vezes. Não que eu estivesse buscando exatamente ler uma história triste, mas eu me recordo que eu tinha lido ano passado uma história chamada Isso Não É um Conto de Fadas, do autor I.K. Prado. E essa história tem um capítulo extra que ele lançou depois. Tem nome, só chama Isso Não É um Conto de Fadas, capítulo extra. E nessa história de 18 páginas, a gente vai acompanhar... Eita, me embolei toda. E nessa história de 18 páginas, a gente vai acompanhar o ponto de vista da outra personagem, que é o par romântico da principal de Isso Não É um Conto de Fadas. E quando I.K. lançou esse capítulo extra, eu já tava sem o Kindle Limited ativo. E tinha acabado já, eu tinha pegado muitas promoções, então acabou. E eu fiz, cara, que triste. Mas aí, como agora tenho de novo, eu vou ler o capítulo extra que faltava pra ver esse outro ponto de vista. Então foi interessante de ler esse outro ponto de vista, né, dessa outra personagem. Eu não posso falar muito pra vocês, porque senão é muito spoiler em relação à história anterior, tá? Porque, na verdade, a história principal, no caso, é um spoiler muito grande falar sobre isso. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é: foi interessante de ler, a escrita de I.K. é muito legal, mas esse novo ponto de vista trouxe algumas interrogações a mais na minha cabeça. Só que eu usei a minha imaginação e eu pude me dar respostas de certa forma. Então, juntando a outra história com essa, pelo que eu me recordo de tudo da outra, ela fica com 4,5 estrelas. E assim eu finalizei as minhas leituras de novembro. E até tem uma outra história que eu li mais ela em novembro do que em dezembro. Eu a finalizei dia 2 de dezembro. Que no caso foi Garotas que Rugem, de Coral Daya. Só que, gente, falar dela aqui, né, no caso, vai trazer duas questões errôneas. A primeira é desandar os meus planos de sempre, que é falar da história quando eu finalizo ela, né? Então, sobre o mês que eu finalizei. Por mais que eu tenha lido ela a maior parte em novembro, eu finalizei em dezembro. Sendo assim, ela vai estar no próximo vídeo de atualizações que eu fiz. Atualizações de leituras que eu fiz em dezembro. E a segunda coisa é que vai sair vídeo sobre ela aqui no canal. Então eu gosto sempre que o vídeo saia primeiro, antes de eu falar sobre ela aqui pra vocês nas atualizações. Inclusive, quando esse vídeo estiver disponível, o link dele vai estar aqui na descrição. E você já leu alguma dessas histórias que eu li agora em novembro? Caso não tenha lido, eu vou deixar os links delas disponíveis aqui na descrição pra você ir lá, adquirir, pegar emprestado no Kindle Limited. Vou deixar também o link de assinatura do Kindle Limited pra vocês, porque sempre, gente, vira e mexe tá aparecendo promoção. Que droga, que barulho chato. Porque sempre, gente, vira e mexe tá aparecendo promoções. Então vocês podem assinar aí um mês gratuito, 2 meses por R$1,99, por R$2,99, por R$3,99. Às vezes aparece 3 meses por R$9,99. Sendo que se um mês custa R$19,90, mesmo 3 meses por R$9,90 já é muito bom, né? Então sempre teste a assinatura de vocês e, como sempre, testem sempre com o meu link de associado da Amazon, que eu vou deixar aqui na descrição, junto com os links das histórias, porque assim vocês apoiam os meus canais de maneira muito grande, sem gastar nada mais por isso. Sempre verifique as classificações indicativas antes de ler as histórias. Boas leituras pra vocês e muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!